Hoje vamos analisar um caso da década de 1930, então relaxe enquanto vamos para os Estados Unidos. Veronica Guedes nasceu em 1917 em Astoria, um bairro do distrito de Queens, em Nova York. Ela morava com seu pai chamado Joseph, sua mãe Mary e sua irmã mais velha chamada Ethel. Teve uma criação modesta e estudou na escola secundária William Cullen Bryant. Seus pais vieram para os Estados Unidos da Hungria em 1907, um período em que muitos húngaros deixaram sua terra natal e emigraram para a América do Norte. Entre 1880 e 1920, estima-se que mais de 1 milhão de húngaros chegaram aos Estados Unidos. Eles buscavam oportunidades econômicas, enquanto empresas americanas queriam mão de obra barata para manter e expandir seu potencial industrial. Muitos imigrantes húngaros esperavam um dia voltar à Hungria com dinheiro para comprar terras. Verônica se tornou uma jovem atraente e queria melhorar seu estilo de vida. Ao concluir os estudos, Verônica trabalhou como modelo, mas não se envolveu na indústria da moda. Em vez disso, ela posou para algumas publicações mais exóticas. Ela era natural diante das câmeras e virou a favorita de vários fotógrafos, que a indicavam para muitos trabalhos comerciais. Frequentemente vestida de forma ousada, ela aparecia em revistas de ficção policial como Inside Detective e Pope, e quando estampava a capa, as revistas costumavam esgotar nas lojas e bancas por toda a cidade. No entanto, em 1937, uma jovem que participava desse tipo de trabalho como modelo, às vezes era vista como alguém com pouca integridade moral. Infelizmente, os pais de Verônica se divorciaram justamente quando sua carreira estava começando. Ainda assim, mantiveram boa relação e ambos estavam determinados a ajudar as filhas como pudessem. Após o divórcio, Verônica e sua irmã mais velha, Ethel, foram morar com a mãe em um apartamento no 5º andar no bairro de Turtle Bay, onde, para tentar ganhar um dinheiro extra, Dona Mary Gideon passou a receber hóspedes. A Páscoa chegou cedo, em 1937, com o domingo de Páscoa caindo no dia 28 de março. Os Estados Unidos ainda estavam passando pelos estágios finais da Grande Depressão, que havia começado 9 anos antes, em 1929. Na primavera de 1937, o desemprego ainda era alto e a economia havia sofrido outra queda. A produção industrial voltava a cair e muitos tiveram suas horas de trabalho reduzidas. Assim, a Páscoa seria uma boa distração para as famílias que enfrentavam tempos difíceis. Mesmo divorciados, o Sr. e a Sra. Gideon decidiram passar o dia 28 de março juntos, com as filhas Verônica e Ethel e o marido de Ethel, recém-casada. O Sr. Joseph Gideon foi o primeiro a chegar ao prédio na Rua 50 Leste. Estava ansioso para passar a Páscoa com as filhas, mas um pouco apreensivo por ver a ex-esposa Mary. No entanto, ele ficou surpreso ao não conseguir entrar no prédio e não receber resposta ao tocar a campainha. Ele decidiu esperar por Ethel e seu marido. Ele sabia que logo chegariam e duvidava se a campainha funcionava. Quando Ethel chegou, também não teve resposta. Com certeza Mary e Verônica não tinham saído, afinal eles tinham feito planos. Por fim, outro morador saiu do prédio, permitindo que o Sr. Joseph Gideon, sua filha Ethel e seu genro conseguissem entrar. No entanto, quando eles foram ao 5º andar, também não houve resposta do apartamento. Começando a ficar um pouco ansiosa, Ethel destrancou a porta. Ela ainda tinha uma chave do próprio apartamento, só não do prédio. Joseph entrou primeiro. Ele olhou rapidamente ao redor, mas nada parecia particularmente fora do lugar. Chamando pela filha, o Sr. Gideon então entrou no quarto de Verônica, onde se deparou com uma cena horrível. Ele descobriu os corpos parcialmente vestidos de sua ex-esposa Mary Gideon e de sua filha Verônica. Mary parecia ter sido estrangulada e esfaqueada, e Verônica apenas estrangulada. Em um cômodo próximo, ele viu um terceiro corpo, desta vez o pensionista da casa, Sr. Frank Burns, um garçom inglês surdo que havia sido esfaqueado várias vezes. Parece que Frank dormiu durante toda a confusão e foi morto a facadas várias vezes enquanto dormia. O Sr. Gideon imediatamente chamou a polícia. Embora a modelo de 20 anos estivesse noiva, uma investigação sobre o crime revelou que Verônica voltou embriagada de um encontro por volta das 3 da manhã. 50 minutos antes, Charles Robinson, um vizinho do andar de cima, percebeu que a porta do apartamento dos Gideon estava parcialmente aberta e a fechou. Os detetives acreditavam que Frank e Mary já estavam mortos antes de Verônica chegar em casa e que o agressor havia esperado ela voltar. Apesar de os corpos das duas mulheres terem sido deixados parcialmente nus,
O médico legista determinou que não havia sinais de agressão sexual em nenhuma delas. De modo estranho, durante a perícia, a polícia encontrou uma escultura feita de sabão na cena do crime. Os detetives inicialmente concentraram sua atenção em um jovem que ocasionalmente dirigia para a família. O nome dele era Stephen Butler. Ele às vezes levava Verônica para suas sessões de fotos, e estava claro para todos que ele era um pouco apaixonado por ela, mesmo que ela não correspondesse aos sentimentos dele. Mesmo assim, ele estava muito angustiado com o assassinato de Verônica. Eles então passaram para outro suspeito, o ex-marido de Mary Gideon e pai de Verônica, o Sr. Joseph Gideon. Eles se surpreenderam com a reação dele ao assassinato. Ele não mostrou emoção e, na entrevista, ficou claro que culpava Maria pelo fim do casamento. Ele era muito religioso e disse à polícia que não achava que sua filha mais nova escolhera uma carreira adequada. Após checar os álibis, a polícia descartou rapidamente esses suspeitos. Um suspeito em quem eles começaram a focar foi um homem que já havia se hospedado no apartamento da Sra. Gideon e havia desenvolvido uma obsessão doentia por sua filha mais velha, Ethel. O nome dele era Robert George Irwin. Ele tinha 29 anos e havia nascido em 5 de agosto de 1907 no Parque Arroyo Seco, perto de Pasadena, na Califórnia. Seus pais eram cristãos devotos e ele, na verdade, havia sido batizado como Fenelon Arroyo Seco Irwin, em homenagem ao rio próximo e a um dos teólogos favoritos de seu pai, François Fenelon. No entanto, para grande decepção de seus pais, ele mudou seu nome para Robert George Irwin, para homenagear seu ídolo filosófico, o agnóstico Robert G. Ingersoll. A polícia descobriu que o pai de Robert abandonou a família antes dele completar 3 anos e os deixou sem dinheiro. Quando um juiz da vara de família sugeriu a Robert aprender um ofício em um reformatório estadual, ele se voluntariou e ficou lá por 15 meses. Ele idolatrava Laredo Taft, um dos principais escultores americanos do final do século XIX e início do século XX. Mais tarde, ele foi morar com a família de Laredo Taft. Quando jovem adulto, Robert trabalhou para uma empresa de figuras de cera em Los Angeles, esculpindo bustos do presidente Roosevelt e de outras figuras famosas. Depois, ele se mudou para Nova York para buscar outros interesses. Ele era considerado instável e às vezes violento, e certa vez tentou se castrar usando uma navalha. Por isso, ele ficou um tempo em um hospital psiquiátrico estadual. Após sua liberação, ele se mudou para uma pensão de propriedade da senhora Mary Gideon e, enquanto estava lá, desenvolveu uma paixão por Ethel, mas Ethel não correspondia ao seu afeto. Decepcionado com a rejeição, Roberto foi então internado no Hospital Estadual de Rockland, em Orangeburg, Nova York, onde por mais 2 anos recebeu tratamento adicional de saúde mental antes de ser liberado no verão de 1936. Nessa época, Ethel já era casada com George Kunda. Robert, ainda fascinado por Ethel, fez uma escultura dela, mas ao descobrir que ela estava casada, ele acrescentou uma cobra à escultura que se enrolava ao redor do pescoço dela. Ele então se matriculou como estudante na Theological School of St. Lawrence University, em Canton, Nova York, mas foi expulso em 18 de março de 1937, apenas 10 dias antes da Páscoa, devido à sua instabilidade mental. Após ser expulso, alugou um quarto por um dia em Nova York, a poucos quarteirões dos apartamentos de Mary Gideon, onde já tinha se hospedado. No dia dos assassinatos, Robert foi visto perto do East River, onde um observador preocupado conversou com ele, pois ele afirmou que iria se afogar. Depois, ele foi visto andando perto do prédio na Rua 50 Leste, onde Dona Mary Gideon morava com a filha Verônica e o pensionista Frank Burns. No dia 7 de abril, a polícia fez de Robert Irwin o principal suspeito. Sua foto foi distribuída por toda a cidade de Nova York e uma ampla busca policial foi iniciada. Contudo, Robert Irwin não foi encontrado. A polícia foi avisada sobre uma mala abandonada encontrada na Grand Central Station. Ao ser aberta, um dos itens achados era um despertador, único objeto levado do apartamento de Mary Gideon. Com o tempo, a polícia passou a suspeitar que Robert Irwin já tinha deixado o estado. Sua foto foi enviada a jornais nacionais, que logo publicaram a história do triplo assassinato. Eles sabiam que colocar a foto de Robert Irwin ao lado de uma da bela Verônica Gideon despertaria o interesse do público no caso e, sem dúvida, aumentaria suas vendas. Só no fim de junho, uma camareira do Cleveland State Hotel viu uma foto de Robert e notou sua forte semelhança com um novo ajudante de bar que começara a trabalhar lá. O ajudante de bar, chamado Bob Murray, foi abordado pela camareira, que perguntou se sabia quem era Robert Irwin.
Pouco depois, Bob Murray esvaziou seu armário e desapareceu. A camareira informou a polícia e novamente a busca por Roberto Irwin se intensificou. O interesse do público ressurgiu, pois os assassinatos do domingo de Páscoa voltaram a dominar os jornais. Jornais estampavam manchetes como Bela assassinada, quase sempre ao lado de fotos sedutoras de Verônica. A polícia, no entanto, parecia incapaz de encontrar o suspeito. Logo depois, o jornal Chicago Tribune recebeu uma ligação estranha de alguém que dizia ser Roberto Irwin e se oferecia para se entregar por um preço. O editor do jornal pensou que era brincadeira e não investigou quem ligou. A pessoa misteriosa que ligou então entrou em contato com o dono do Chicago Herald-Examiner, que felizmente levou a ligação mais a sério. Ele marcou um encontro com essa pessoa que afirmava ser Robert Irwin e ficou combinado que o jornal pagaria $5.000 e daria a Robert um novo terno de linho branco em troca de uma matéria exclusiva, após a qual ele se entregaria. A pessoa que ligou era o suspeito Robert Irwin, e após entrevistá-lo para uma matéria exclusiva e obter sua confissão, o dono do Chicago Herald-Examiner o levou de avião para Nova York, onde o entregou à polícia. Em sua confissão publicada, Robert afirmou que só tinha planejado matar Ethel porque ela era o ser mais querido do mundo para ele, mas acabou matando os outros por acidente. Ele disse aos repórteres que foi até a casa procurando por Ethel, pois queria decapitá-la e fazer uma máscara mortuária, já que estava muito magoado pelo fato de ela não o amar, enquanto ele a amava. Ele explicou que, enquanto estava nos apartamentos, encontrou Mary e conversaram por um tempo, mas acabou descobrindo que Ethel não morava mais lá, e isso o deixou furioso. Ele estrangulou e esfaqueou Mary após ela pedir que ele saísse. Quando Verônica chegou em casa, Roberto disse que a estrangulou depois que ela o chamou pelo nome, porque sabia que ela poderia identificá-lo. Depois disso, Roberto disse que percebeu que havia outro quarto, que era ocupado pelo inquilino Frank Burns. Ele afirmou que matou Frank a facadas no quarto para não deixar testemunhas. Foi essa confissão paga que quase levou Robert George Irwin à morte na cadeira elétrica. Em sua confissão posterior aos detetives de Nova York, Robert se comparou a um rádio. Ele disse: "Bob Irwin não é nada. Sou apenas um receptor imperfeito que sintoniza de forma indistinta a mente divina. Já ouviu um rádio com defeito? Você gira os botões e só ouve chiados. Só de vez em quando conseguimos captar a música pura e clara. Minha ideia de vida sempre foi me aperfeiçoar para que o receptor pudesse captar a música divina da melhor forma possível." Robert foi preso e acusado de 3 homicídios. Após uma avaliação de saúde mental, ele foi considerado normal, sem sinais de problemas mentais. O julgamento dele começou no outono de 1938 e despertou muito interesse do público, e as fotos de Verônica voltaram a aparecer nas capas dos jornais. Durante o julgamento, Robert Irwin se declarou culpado de 3 homicídios em segundo grau, como parte de um acordo para evitar a pena de morte, e como parte de uma promessa de que uma calça que ele havia abandonado em uma mala deixada na Grand Central Station em 1937 seria devolvida a ele. Ele foi condenado a 139 anos de prisão, 99 anos pelo assassinato de Frank, 20 anos pelo assassinato de Mary e 20 anos pelo assassinato de Verônica. Ele foi então enviado para a Sing Prison para um exame psicológico. Lá, os médicos da prisão determinaram que ele era definitivamente insano. Como resultado, em 10 de dezembro de 1938, ele foi transferido para Matawan, uma instituição estadual para criminosos insanos, em Fishkill, Nova York. Lá, ele viveu o resto de sua vida até morrer de câncer em 1975. A ampla divulgação do julgamento do assassinato de Veronica Gedeon destacou a exclusão de mulheres dos júris em casos de homicídio em primeiro grau em Nova York. Na noite das primeiras sessões do julgamento, começou com o anúncio do comissário interino de que, entre os jurados, não havia nenhuma mulher, apesar da promulgação de uma lei que permitia expressamente que mulheres servissem como juradas. No dia seguinte, tribunais de Nova York passaram a incluir mulheres na lista de jurados desses casos. Acredita-se que Robert Irwin foi capturado e levado à justiça apenas porque o extenso portfólio de fotos sedutoras de Verônica manteve a história nas primeiras páginas dos jornais de todo o país por meses. A repercussão acabou levando à sua prisão. Não se sabe por que Robert Irwin recebeu 99 anos pela morte de Frank, mas apenas 20 anos pela morte de Mary e 20 anos pela morte de Verônica. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem.
Como de costume, por favor, deixem quaisquer comentários ou opiniões que vocês tenham e espero ver todos vocês novamente no próximo Briefcase.